Não importa quantos soldados e equipamentos seu exército perca, o presidente russo Vladimir Putin não vai parar seus ataques. Zaporizhia é um dos seus maiores alvos, e tem sido assim desde o verão. A Rússia não conseguiu conquistar o território que Vladimir Putin queria durante um grande ataque no verão, o que significa que agora Putin tem até o final do outono para lançar ataques importantes. Em 20 de outubro ele fez isso. Mirando uma pequena vila nos arredores de Zaporizhia, a Rússia lançou um grande ataque mecanizado projetado para esmagar as defesas da Ucrânia. Não funcionou. O grande ataque de Putin em Zaporizhia se transformou em caos, deixando a Rússia lidando com mais uma derrota inesperada. Em 21 de outubro, o Kiev Post informou que a Rússia tentou lançar um grande ataque à vila de Malatokmatka no dia anterior. O relatório veio de oficiais militares ucranianos, que afirmaram que a Ucrânia repetiu a resposta aos ataques mecanizados russos dos últimos meses. Parou o ataque de imediato. A Rússia já se preparava para tomar Malatokmatka. O ataque foi bem organizado e, se a Ucrânia não estivesse pronta, poderia ter tomado a vila. O ataque russo veio em várias ondas, a maioria das quais parecia pertencer ao 71, o regimento de fuzileiros motorizados da Rússia. As tropas avançaram a partir das vilas de Vobova e Novoprogopivka, relata o Kiev Post. Isso indica que a Rússia buscava coordenar ataques em ondas de duas direções, talvez visando um movimento de pinça contra a Ucrânia. Seja qual for a intenção, o ataque não funcionou. Cada uma das ondas russas consistia de 5 a 8 veículos blindados, acrescenta o Kiev Post. Isso é um retorno ao padrão para a Rússia. No verão, passaram a usar táticas de assalto com pequenos grupos infiltradores, em vez de veículos blindados. A rede de televisão estatal, Ucrânia, relatou essa mudança tática em julho. Grupos russos, às vezes com apenas 3 ou 4 soldados, avançavam para penetrar nas posições ucranianas sem serem detectados. A teoria era que as unidades mecanizadas eram grandes demais, tornando veículos blindados alvos fáceis para drones e artilharia da Ucrânia. O Kiev Post continua, observando que a Rússia acabou por empregar um total aproximado de 26 unidades mecanizadas, incluindo veículos de combate de infantaria e veículos blindados de combate, entre eles o seu Tigre. Também conhecido como Tigre M, esse veículo pode transportar até 10 soldados e está equipado tanto com um lançador de granadas quanto com uma metralhadora leve, segundo o Army Recognition. Pode alcançar até 140 km conforme o modelo e tem autonomia de 1.000 km. Todas especificações sólidas. Isso deve torná-lo uma boa escolha para realizar um ataque a uma vila. Essas especificações não salvaram o Tiger nem outros blindados russos das defesas ucranianas. Segundo o Kiev Post, é possível supor que a Rússia lançou de 3 a 5 ondas, com cerca de 5 a 8 veículos cada. Essa abordagem baseada em ondas foi a tática russa durante grande parte da guerra, antes de mudar para unidades menores. As ondas iniciais são ataques kamikaze para esgotar a munição ucraniana e deixá-la vulnerável às próximas. Claro, a limitação desses ataques em ondas sempre é a quantidade de veículos que a Rússia tem disponível. Quando esses veículos acabam, a menos que a Ucrânia use todo o seu estoque de drones e munição, o ataque fracassa. A Ucrânia sabe disso e estava preparada para o que a Rússia tentou fazer em Malatokmatka. A 118ª Brigada, mecanizada separada, interceptou as forças russas em avanço e seus soldados afirmaram ter revidado rapidamente. Com artilharia, drones First Person View e outros veículos aéreos não tripulados, os defensores da Ucrânia atacaram posições russas. A Ucrânia se inspirou na Rússia ao enviar tanques T-72 soviéticos para o combate. Não se sabe se esses tanques eram da Ucrânia ou capturados da Rússia, mas foram usados com eficácia pela Ucrânia. Os T-72 enfrentaram diretamente os veículos blindados e a infantaria da Rússia, enquanto os drones sobrevoavam e os projéteis de artilharia explodiam. Além disso, havia minas. Vários dos veículos blindados da Rússia foram atingidos por explosivos vindos de baixo, enquanto tentavam escapar dos drones que sobrevoavam acima. Para evitar que a Rússia declare que o ataque a Malatokmatka foi mais bem sucedido do que foi, a 118ª Brigada publicou um vídeo de sua resposta ao ataque em um Reel no Facebook. O vídeo, de pouco mais de 3 minutos, mostra várias técnicas usadas pela Ucrânia para eliminar ocupantes russos.
Com música pulsante, imagens mostram veículos russos atingidos por drones First Person View, deixando fumaça e metal retorcido. Alguns veículos seguiram após o primeiro ataque, mas isso resultou em novos ataques de drones. Em uma gravação, vemos o drone First Person View filmando enquanto o outro atinge um veículo russo. O veículo não para, então o drone se aproxima ainda mais para gravar. Eventualmente, vemos que o veículo tem o que parece ser arame farpado preso a ele, algo que ficou conhecido como gaiola de proteção. Gaiolas de proteção são blindagens improvisadas usadas por Rússia e Ucrânia em tanques e veículos blindados. A proposta é adicionar uma proteção extra à blindagem. Em guerras, drones e munições antitanque atacam veículos por cima, mirando pontos fracos. A chamada gaiola de Kopp serve para provocar uma explosão antecipada e absorver o impacto do poder de fogo, deixando o veículo abaixo seguro para continuar seu avanço. A gaiola de Kopp russa parece ter barrado o primeiro drone ucraniano, mas o segundo atingiu a lateral do veículo. E assim continua. No vídeo, repetidas vezes, vemos drones First Person View, registrando outros ataques ou acertando veículos da Rússia. A situação está sob controle nessa direção. Nenhuma posição foi perdida, diz o texto do vídeo. O Kiev Post cita tropas ucranianas. O inimigo teve grandes perdas, com pessoal e veículos blindados destruídos. Agimos de forma coordenada e decisiva. O ataque da Rússia acabou não sendo um ataque de verdade. A Rússia ainda parece incapaz de proteger suas máquinas de metal dos drones e armas da Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, as perdas são enormes. Dos 26 blindados que a Rússia enviou, segundo o Kiev Post, 22 foram destruídos ou perdidos no contra-ataque ucraniano. Incluía 12 veículos de combate de infantaria, 2 Tigres e 6 blindados de transporte de pessoal. Muitos desses veículos provavelmente levavam tropas. Então a Rússia perdeu mais do que apenas blindados na tentativa fracassada de tomar Malatokmatka. Eles também devem ter perdido soldados, talvez dezenas, embora a Ucrânia não divulgue o total de baixas. A última vitória ucraniana ocorre em um momento crucial por vários motivos. Este é apenas um deles. A Rússia iniciou nova ofensiva em Zaporizhia após fracassar na ofensiva de verão. Essa ofensiva começou perto do final do verão. Em 18 de agosto, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexandr Syrskyi, informou que a Rússia transferiu tropas de Sumy para Zaporizhia. Isso já admitia o fracasso do verão. A Rússia ataca Sumy desde maio para criar uma zona de amortecimento e proteger suas fronteiras vulneráveis. A ofensiva de Sumy fracassou. A Rússia transferiu muitos sobreviventes e reservas da região para outra área da Ucrânia, onde acreditava ter mais chances. O reagrupamento foi confirmado dias depois, mas a ofensiva russa de verão em Zaporizhia fracassou. Ainda assim, o deslocamento das tropas significava que a Rússia estava preparada para lançar mais ataques no outono, que foi exatamente o que vimos em 20 de outubro. Em setembro, Syrskyi relatava que a Rússia tinha uma vantagem de 3 para 1 tanto em efetivo, quanto em equipamento, na maioria das regiões de Zaporizhia. Segundo Syrskyi, essa vantagem chega a ser de 4 a 6 vezes o que a Ucrânia pode mobilizar em soldados e equipamentos em algumas áreas. Essa é a estratégia russa, e vimos o que a vantagem numérica causou no ataque a Malatokmatka. A Rússia pode perder muitas unidades mecanizadas porque ainda dispõe de outras para enviar em novas ondas, pelo menos por enquanto. Em Zaporizhia, muito vai depender dos estoques de drones e munições da Ucrânia. Os blindados da Rússia são vulneráveis. A questão é se eles são tão numerosos que a Rússia conseguirá superar essa vulnerabilidade apenas pela quantidade. Neste momento, a defesa está resistindo. No fim do verão, a Rússia planejou grandes ofensivas em Zaporizhia, mas a Ucrânia as impediu antes do início, segundo o Kiev Post. A Rússia decidiu deslocar tropas, incluindo unidades de fuzileiros navais de elite, para Donetsk, provavelmente numa tentativa de avançar em direção a Pokrovsk. Os ataques em Zaporizhia diminuíram o ritmo, embora ainda fossem numerosos. O mês em que os militares russos mais tentaram romper as linhas resultou em poucos ganhos territoriais, afirmou Syrskyi em agosto. Talvez os ataques russos deste outono sejam os que deveriam ter ocorrido no verão. A Ucrânia segue se defendendo.
O dia 20 de outubro mostrou que a Ucrânia tem capacidade e poder de fogo para destruir blindados russos antes que ameacem suas defesas. Ainda assim, os blindados não são a única coisa com que a Ucrânia precisa se preocupar. Em Zaporizhia, drones também estão causando grandes problemas. Em 22 de outubro, poucos dias após o fracassado ataque mecanizado russo, a Mala Tokmatka, outra onda de drones russos de longo alcance, foi lançada sobre Zaporizhia. A Ucrânia Inform foi um dos primeiros a noticiar o ataque, informando que 5 pessoas ficaram feridas no ataque russo. A Rússia não faz distinção quanto à idade dos civis ucranianos que ela atinge. O mais novo tinha 21 anos e o mais velho, 62. Ferimentos por estilhaços e intoxicação por monóxido de carbono foram os primeiros casos relatados. Chamamos de iniciais porque o total de feridos foi bem maior. Algumas horas após o relatório do Ucrânia Inform, a Pravda publicou uma atualização, afirmando que o número de feridos em Zaporizhia havia subido para 15. Segundo o último relatório, 3 crianças foram incluídas entre as vítimas dos drones russos de longo alcance. 2 dessas crianças são bebês. Uma com 7 meses e a outra com 6 meses. A outra é um menino de 13 anos. Como mencionamos antes, o ataque mecanizado à Mala Tokmatka mostra que a Rússia retoma táticas usadas antes do verão. Com esses ataques de drones, a Rússia continua fazendo algo que faz desde o início da guerra na Ucrânia: aterrorizar os civis ucranianos. A ação contra a violência armada divulga dados até 17 de outubro. Ela relata 10.309 incidentes afetando civis ucranianos, com 42.569 vítimas. Dessas vítimas, 33.372 civis ficaram feridos e 9.297 morreram em decorrência dos ferimentos. Armas aéreas, como os drones usados pela Rússia em Zaporizhia em 21 e 22 de outubro, causaram 29% das mortes civis desde o início da invasão de Putin. Zaporizhia está entre as 5 regiões mais afetadas pelos ataques russos a civis, com 2.917 vítimas até 17 de outubro. Esse novo ataque com drones aumenta o número em 15 e mostra o desespero da Rússia em Zaporizhia. Agora realiza ataques mecanizados que devem fracassar, perdendo equipamentos e soldados. Com uma campanha de terror coordenada contra civis da região, a Rússia está ficando desesperada. E o que estamos vendo agora são suas tentativas de compensar o fracasso total que foi a ofensiva de verão do país contra a Ucrânia. Já citamos esse fracasso, mas não ressaltamos sua gravidade ou o dano causado à Rússia. Em 2 de setembro, o Conselho Atlântico publicou um artigo sobre o impacto do fracasso da ofensiva de verão na Rússia. O artigo declara que esse único fracasso destrói o mito da vitória russa inevitável. E isso vai doer para Putin. A ofensiva de verão em Zaporizhia e outros locais buscava que a Rússia lançasse uma força tão forte que a Ucrânia não pudesse detê-la. A Rússia avançaria rapidamente, conquistando grandes quantidades de território. Ao final, Putin teria mais influência nas negociações de paz do que em qualquer outro momento da guerra. Veja quanto território conquistamos no verão. Putin poderia dizer: entregue a Rússia ou tomaremos o resto da Ucrânia. O próprio Putin estava tão confiante na ofensiva de verão que afirmou que há razões para acreditar que podemos acabar com a Ucrânia, lá em março. O resultado da ofensiva não foi o que Putin tinha em mente. Como observa o Conselho Atlântico, o exército russo não conseguiu conquistar nenhum avanço significativo na linha de frente, nem capturar uma única cidade importante. Com avanços russos de apenas 0,3% do território ucraniano em 3 meses de verão, alvos estratégicos como Pokrovsk, no leste, seguem sob controle ucraniano, informou em setembro. Não mudou muita coisa à medida que nos aproximamos do final de outubro. Qualquer esperança de Putin em usar os avanços russos no verão para conseguir a paz desejada se dissipou. No fim do verão, Putin já somava 210 mil baixas em 2025 e tinha pouco a mostrar por isso. Saiba mais sobre o impacto devastador dessa ofensiva para a Rússia em nosso vídeo sobre as perdas russas em 2025. Tudo isso nos leva de volta a Mala Tokmatka e aos novos ataques de drones em Zaporizhia. A Ucrânia enfrenta agora uma Rússia além do desespero.
Tendo falhado em alcançar seus objetivos de verão, o país agora está lançando tudo o que lhe resta contra a Ucrânia antes. O frio do inverno torna avanços terrestres sérios muito mais difíceis. Os blindados enviados pela Rússia para Malatokmatka provavelmente eram veículos que queriam preservar para possíveis ataques após o inverno. Agora, muitos deles estão queimados em campos e estradas perto de uma vila que a Rússia não tomou. Sobre os drones, é tudo que a Rússia tem para causar dano sério em Zaporizhia. Sem conseguir conquistar o território desejado, a Rússia intensifica suas táticas de terror. Isso de acordo com a nova voz da Ucrânia, que afirmou em setembro que a Rússia está focando em melhorar sua posição tática em vez de conquistar avanços significativos em Zaporizhia. Durante o outono, o ataque a Malatokmatka provavelmente desempenha um papel nessa estratégia ajustada. Esse tipo de assentamento pode ser usado pela Rússia para futuros ataques ou como base de operadores de drones. Enquanto tentam atacar o restante da região de Zaporizhia, as forças russas agora buscarão melhorar sua posição tática no oblast de Zaporizhia para impedir que os defensores ucranianos transfiram reservas para outras frentes mais ativas. E para fins terroristas, como atacar a capital regional com bombas aéreas guiadas K-2, informou o veículo na época. Essas táticas de terror têm o objetivo de dar a impressão de que a Rússia está vencendo, informou o The Moscow Times em 21 de outubro. Putin ainda está pressionando para que a Ucrânia ceda território, mesmo enquanto suas forças não conseguem capturar esse território. O líder da Rússia está tão desconectado da realidade do que está acontecendo no terreno. Segundo o The Moscow Times, ele afirmou que as forças ucranianas recuavam em toda a linha de contato em 7 de outubro. Isso não está acontecendo. Ou Putin não sabe que isso não está acontecendo, ou as pessoas mais próximas dele estão mentindo. Isso acrescenta contexto ao ataque a Malatokmatka. A Rússia pode ter enviado muitos blindados à vila, porque tenta tornar reais as ilusões de Putin antes que ele perceba. O que diz não reflete a situação real. O Moscow Times informa que a Rússia concentra tropas em Zaporizhia e Donetsk, para o que Putin considera um ataque final ao Donbass. Avançar em Zaporizhia permitirá à Rússia enviar tropas ao Donbass, por isso Putin mira a região. O problema da Rússia é que o ritmo atual sugere que o ataque final pode levar anos de combates até que o Donbass caia de vez. Sobre a Ucrânia, ela seguirá agindo como fez em 20 de outubro, A defesa de Malatokmatka mostra que a Ucrânia sabe exatamente como a Rússia vai atacar e que está preparada para os ataques mecanizados relançados que a Rússia está usando. Agora, a Rússia seguirá atacando alvos militares e infraestrutura civil para simular avanço em Zaporizhia. A Ucrânia só precisa continuar se defendendo como em Malatokmatka, apresentando provas em vídeo. A narrativa de Putin sobre a vitória russa inevitável vai desmoronar. Se há um país do qual a Rússia pôde contar com um fluxo constante de dinheiro durante a guerra na Ucrânia, é a China. Com as sanções ocidentais à Rússia e o afastamento do petróleo russo, a China aproveitou para aumentar suas compras. O acordo funcionou. A China conseguiu mais petróleo a um preço com desconto e a Rússia continuou recebendo dinheiro que podia usar para financiar a guerra. Agora, tudo mudou. O presidente da China, Xi Jinping, traiu Vladimir Putin ao dar um golpe devastador na máquina de guerra da Rússia. E é um golpe que não poderia ter acontecido sem os Estados Unidos e suas sanções. Em 23 de outubro, o Telegraph informou que estatais chinesas de petróleo suspenderam todas as compras de petróleo russo por via marítima. As palavras estatal dizem tudo o que você precisa saber sobre o envolvimento de Xi nessa decisão. O Partido Comunista da China, sob Xi, controla essas empresas. Então, a suspensão das compras provavelmente foi decidida por Xi. Atualmente, 4 das maiores petrolíferas chinesas suspenderam as compras. Sinopec, China National Offshore Oil Corporation, PetroChina e Zhenhua Oil estão temporariamente suspensas enquanto aguardam o futuro. Isso nos leva à grande pergunta: por quê? Como já dissemos, a China aproveita um grande acordo com a Rússia desde a invasão da Ucrânia por Putin. Ela tem comprado petróleo aos milhões de barris e gastando muito menos nesse petróleo do que gastaria se o comprasse de outros fornecedores. Para Xi dizer que não quer mais petróleo transportado por via marítima, algo importante deve ter acontecido. E aconteceu.
Estados Unidos da América sancionaram duas das maiores petrolíferas russas. A China suspendeu a compra de petróleo russo após sanções dos Estados Unidos da América contra a Rosneft e a Lukoil. As duas empresas são a segunda e terceira maiores de energia da Rússia, ambas atrás da gigante do gás Gazprom. A Al Jazeera relata que essas receitas beneficiam tanto os proprietários quanto os cofres de guerra da Rússia. As duas empresas exportam juntas cerca de 31 milhões de barris de petróleo bruto por dia, criando 11 bilhões 315 milhões de barris. Isso representa 70% das exportações de petróleo bruto da Rússia, tornando a decisão dos Estados Unidos da América de focar nessas empresas muito inteligente. Rosneft e Lukoil são grandes da Rússia. Perder suas vendas será devastador para Putin e sua máquina de guerra. A decisão dos Estados Unidos da América ocorre após o Reino Unido impor sanções parecidas às mesmas empresas, sugerindo que o Ocidente coletivo mira deliberadamente nas vendas marítimas de petróleo da Rússia. Ao anunciarem as sanções, a Rússia sabia que alguns compradores seriam afetados, mas a China, maior importadora de petróleo russo, se destacou. Esse país tem poder econômico para resistir às sanções dos Estados Unidos da América e seguir comprando da Rússia? Ao que parece, não. E vamos explicar o porquê mais tarde no vídeo. Agora que sabemos que os Estados Unidos da América estão por trás da traição de Xi a Putin, o próximo porquê? Por que os Estados Unidos da América decidiram atacar duas das maiores gigantes russas do petróleo neste momento? A resposta é que a culpa é toda de Putin. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, preparava-se para se reunir com Putin na Hungria para discutir avanços no processo de paz da guerra na Ucrânia. A cúpula foi cancelada de surpresa, após Trump dizer que não quer participar de uma reunião inútil com Putin. Em 22 de outubro, Trump disse: "Sempre que falo com Vladimir, são boas conversas, mas não levam a nada." Aqui vemos sinais crescentes de frustração com Putin dentro do governo dos Estados Unidos da América. Essas frustrações agora transbordaram, com as sanções que causaram a traição de Xi a Putin sendo o resultado direto. "Eu simplesmente senti que era a hora. Esperamos muito tempo", disse Trump quando perguntado por que implementou as novas sanções. O presidente dos Estados Unidos da América acrescenta que espera que a dor causada por essas sanções leve Putin de volta à mesa de negociações mais uma vez. E mais importante, que o líder da Rússia realmente chegue com uma mentalidade produtiva. Isso foi um castigo para Putin e chocou profundamente o Kremlin. Segundo o Kiev Independente, as sanções dos Estados Unidos da América são detalhadas e profundas. Os Estados Unidos não miraram apenas as principais empresas, Rosneft e Lukoil. 6 subsidiárias da Lukoil, junto com 28 empresas que estão sob o guarda-chuva da Rosneft, foram alvo das sanções dos Estados Unidos da América. A Lukoil Oeste, na Sibéria, subsidiária da Lukoil, responde por cerca de 40% da produção de hidrocarbonetos da empresa, segundo a fonte. As novas sanções de Trump não são só simbólicas. Os Estados Unidos da América prepararam um pacote que cobre todas as bases possíveis. A única salvação para a Rússia é que as sanções não vão entrar em vigor todas de uma vez. Timothy Ash, pesquisador da Chatham House, disse isso ao Telegraph. As sanções serão aplicadas em 4 semanas, dando tempo à Rússia para planejar contramedidas. Mas isso fará a Rússia dar mais desconto para vender seu petróleo. Isso resulta em menos receitas orçamentárias, enquanto as reservas já estão baixas após 3 anos e meio de guerra. Talvez a China volte a se beneficiar desse desconto no futuro. Por ora, Xi traiu Putin, intencionalmente ou não. Os Estados Unidos finalmente mostraram força e fizeram a China prestar atenção. A China não está especialmente feliz por ter que suspender suas compras de petróleo russo transportado por via marítima. Em sua reportagem sobre as sanções dos Estados Unidos da América, a Newsweek observa que a China se opõe ao que os Estados Unidos da América estão fazendo e sugeriu que as sanções não têm base no direito internacional. A China também lamentou que as sanções não foram autorizadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Guo Jiakun, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, fez essas observações e acrescentou: "Só o diálogo e a negociação podem resolver a crise na Ucrânia, não coerção ou pressão." Guo pode estar certo, mas a legalidade é uma questão jurídica complexa. A Biblioteca da Câmara dos Comuns do Reino Unido detalhou em artigo de novembro de 2024 como as sanções operam junto ao direito internacional. O uso de sanções por estados
especialmente fora do âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem uma relação complicada com o direito internacional. Conforme as medidas de um Estado, sanções podem ser exercício legítimo de soberania ou violação ilegal do direito internacional. A biblioteca afirma que isso exigiria justificativa. Os Estados Unidos podem enfrentar reação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas por sua decisão. A autoridade do Conselho para barrar os Estados Unidos ainda é debatida, mesmo supondo que queira intervir nas novas sanções. No fim, as reclamações da China pouco importam, pois os Estados Unidos da América pressionaram grandes empresas de energia de Pequim a parar de comprar petróleo russo. Isso já é ruim para Putin e sua guerra na Ucrânia. Mas não é só a China traindo a Rússia, sob pressão dos Estados Unidos da América. A Índia também parece estar saindo e pode seguir o exemplo da China. São dois dos maiores clientes de petróleo da Rússia dizendo que não vão mais gastar bilhões de dólares no produto mais valioso da Rússia. Em 22 de outubro, a CNBC noticiou que a Índia planeja cortar compras de petróleo russo após novas sanções dos Estados Unidos da América. Trump afirma ter recebido garantias do primeiro-ministro Narendra Modi sobre a decisão da Índia de se afastar do petróleo russo. Em conversa com repórteres no Air Force One, o presidente dos Estados Unidos da América afirmou que não comprará muito petróleo da Rússia. Ele quer ver essa guerra acabar tanto quanto eu. Ele quer ver a guerra acabar entre Rússia e Ucrânia. E como você sabe, eles não vão comprar muito petróleo. Claro, há uma grande cenoura no fim de um bastão, incentivando a Índia a decidir assim. A CNBC aponta que os Estados Unidos da América devem reduzir de 50% para cerca de 15% a tarifa aplicada às exportações indianas, em troca da decisão da Índia. Mais uma vez, os Estados Unidos da América demonstram poder financeiro, mostrando a Putin que conseguem afastar até quem mais lucra com o petróleo barato da Rússia. Modi e Xi se beneficiam mais que a maioria. Eles agora estão traindo Putin. E a Ucrânia está muito satisfeita com a pressão que Trump está exercendo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, elogiou no X as sanções dos Estados Unidos da América em 23 de outubro. As novas sanções dos Estados Unidos da América, as gigantes russas do petróleo, mostram que prolongar a guerra e espalhar terror tem custo. Este é um passo justo e merecido. É justamente a pressão sobre a Rússia que será eficaz para alcançar a paz, e as sanções são um dos seus principais componentes, afirmou Zelensky. Seus comentários foram reforçados pelo enviado de sanções da Ucrânia, Vladislav Vlasyuk, que foi ao Facebook para acrescentar: tudo isso agora está sob sanções. O aspecto notável dessa decisão é sua complexidade e abrangência. Toda a infraestrutura está sendo alvo exatamente como deveria ser. Acho que isso terá um efeito rápido e significativo. Ninguém vai querer comprar petróleo desses exportadores, pois haverá o risco de sanções secundárias dos Estados Unidos da América. A resposta da Rússia foi menos efusiva. Putin provavelmente se culpa por insistir em não ceder em suas exigências para um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Trump decidiu que novas reuniões seriam inúteis. O presidente da Rússia tentou manipular Trump o ano todo e, por vezes, parecia ter sucesso. Agora, ele enfrenta nova pressão econômica, enquanto a guerra que iniciou se aproxima do 4º ano. The Guardian relata que Putin tentou disfarçar a situação. Ele chamou as sanções de um ato hostil que não faz nada para fortalecer as relações entre Rússia e Estados Unidos. Em uma aparente tentativa desesperada de convencer Trump de que pressionar a Rússia prejudica os Estados Unidos da América, Putin o incentivou a refletir para quem sua administração trabalha, em uma atitude estranha. Isso foi acompanhado por Putin, fazendo uma afirmação vaga de que as sanções levariam a um aumento nos preços. Mas quanto ao que a Rússia vai fazer em seguida, Putin tem uma mensagem muito mais clara. Nenhum país que se preze faz qualquer coisa sob pressão. Essas palavras indicam que Putin não pretende recuar na guerra na Ucrânia. Agora, pode estar ainda menos disposto a negociar do que antes. Putin fala sério ou é só bravata? Enquanto Putin tenta convencer os Estados Unidos da América a recuar de medidas que ele sabe que causarão sérios danos, teremos que aguardar. Outros comentaristas russos foram menos diplomáticos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Medvedev, lançou as ameaças de sempre que surgem, sempre que algo acontece que não favorece a Rússia. Os Estados Unidos da América são nossos inimigos, e seu pacificador agora segue totalmente o caminho da guerra com a Rússia.
Medvedev chamou as decisões de ato de guerra contra a Rússia e criticou Trump por se alinhar à Europa após sanções dos Estados Unidos da América. Claro, Medvedev existe para dizer coisas que o próprio Putin não diria. Então, suas palavras são essencialmente os verdadeiros sentimentos de Putin sobre o assunto. Putin está em pânico porque perder as compras de petróleo da China vai doer. Isso nos leva ao impacto da traição da China à Rússia devido às novas sanções dos Estados Unidos da América. O impacto mais direto é financeiro. A China comprava tanto petróleo russo que injetava bilhões de dólares na economia de guerra de Putin. Em 2024, a China adquiriu dólares americanos 6 bilhões 259 milhões em petróleo russo, segundo a Trading Economics. Este ano, a China bateu recorde de gasto no principal produto russo. Esse recorde já tinha sido quebrado 2 vezes em 2023 e 2022. Em 2023, a China gastou dólares americanos 607 bilhões em petróleo russo e dólares americanos 584 bilhões em 2022. Se houver dúvida de que a China aproveitou o petróleo russo mais barato devido à guerra, em 2021 comprou pouco mais de 40 bilhões de dólares em petróleo bruto. Desde a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, a China gasta anualmente cerca de 20 bilhões de dólares a mais em petróleo russo do que antes do conflito. A China não está cancelando todas as compras de petróleo russo. A decisão da China vale apenas para importações marítimas de petróleo, que somam 14 milhões de barris diários, segundo a Reuters. Um artigo da Reuters diz que a China importa 21 milhões de barris de petróleo russo por dia. Até agora, as importações terrestres não foram afetadas pela decisão da China. A matemática aqui funciona de forma bastante conveniente, revelando que 2/3 das importações chinesas de petróleo bruto russo chegam pelo mar. É isso que a China está cortando. Isso também nos dá uma ideia do impacto financeiro que a decisão de Xi terá no esforço de guerra de Putin. A China gasta cerca de 60 bilhões de dólares por ano em petróleo russo, como mostrado antes. Se 2/3 dessas compras cessarem, serão 40 bilhões de dólares em receita de petróleo, que Putin não poderá mais tributar para apoiar o exército ou o país. Isso não é pouca coisa. É uma quantia decisiva para perder enquanto ministros russos alertam que a Rússia está à beira da recessão. Inclua a Índia, e isso causará grande prejuízo à Rússia. Segundo a Newsweek, desde fevereiro de 2022, a China gastou cerca de 230 bilhões de dólares em petróleo russo, enquanto a Índia comprou quase 160 bilhões de dólares. O valor de 230 bilhões de dólares difere um pouco do apresentado pela Trading Economics, mas o ponto permanece: é muito dinheiro. Com a Índia cortando o fornecimento de petróleo russo, possivelmente de modo mais definitivo que a China, caso obtenha o acordo tarifário desejado. Você tem uma receita para empurrar a Rússia ao desastre e ao colapso econômico total. E não é só o impacto financeiro comercial que vai atingir rapidamente Putin. É o que tudo isso significa para o relacionamento entre a China e a Rússia daqui para frente. A China sempre afirmou publicamente que deseja ver uma resolução pacífica para a guerra na Ucrânia. Mas na prática, a China costuma apoiar a Rússia. As grandes compras de petróleo, que injetam bilhões na economia russa, comprovam isso. Como o Telegraph noticiou em setembro, a China também vendeu componentes de uso duplo à Rússia, que podem ser usados em drones. Engenheiros chineses trabalharam com um fabricante de armas russo sancionado para ajudar as forças de Putin a melhorar seus drones. À primeira vista, a relação entre a Rússia e a China parecia forte. A verdade é que a China aproveita e ossisia a fraqueza da Rússia, especialmente ao comprar o petróleo de Putin. Não por acaso, as compras chinesas de petróleo russo aumentaram após o início da guerra na Ucrânia por Putin. As sanções devastaram a indústria petrolífera da Rússia, forçando o país a oferecer seu petróleo para países como a China a um preço mais baixo do que normalmente pediria. A China aproveitou os últimos 3 anos, ciente de que poderia interromper o fornecimento e deixar a Rússia vulnerável. A China domina essa aliança e, com apoio dos Estados Unidos da América, acabou de exercer esse poder. O petróleo aproximou Rússia e China antes,
mas também causa grande desequilíbrio de poder que Putin tenta ignorar. O Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, ou Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, destacou esse desequilíbrio em um artigo publicado em 2 de outubro. Observou que a China apoiou a Rússia por tanto tempo porque China e Rússia compartilham algumas semelhanças ideológicas. O desmantelamento do poder ocidental é uma delas e provavelmente motiva esse relacionamento. No entanto, a China tem sido o parceiro dominante em todos os momentos, e cortar agora suas compras de petróleo demonstra para Putin o quão submissa ele tornou a Rússia em relação à China. Mesmo com o aumento constante nas importações e exportações, a relação econômica entre Rússia e China segue assimétrica. O Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança diz que a Rússia está cada vez mais dependente da China em várias categorias de produtos. Pequim mantém pouca exposição a insumos russos, mas talvez a China não interrompesse agora compras de petróleo russo, se pudesse escolher. É provável que a China não se irrite por ser pressionada a fazer isso. Esse único ato destaca a crescente dependência da Rússia em relação à China como fornecedora de dinheiro. E Xi pode agora estar planejando cravar ainda mais suas garras na Rússia. Talvez uma exigência por descontos ainda maiores esteja no horizonte em troca da China reativar suas compras. A China pode argumentar que esses descontos compensam o risco de irritar os Estados Unidos da América e enfrentar sanções secundárias. A China sabe que é um parceiro comercial muito mais importante para os Estados Unidos da América do que a Rússia. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos da América destaca isso. Ele diz que, em 2024, o comércio de bens e serviços entre Estados Unidos da América e China foi de 6 bilhões 589 milhões de dólares. O comércio com a Rússia foi de apenas 35 bilhões de dólares no mesmo ano. Essa grande disparidade dá à China vantagem para renegociar e obter melhor posição com os Estados Unidos da América no futuro. Mesmo se voltar a comprar petróleo russo, a China sempre sai ganhando. Ela pode usar as sanções dos Estados Unidos da América e sua resposta a elas como uma forma de reabrir o diálogo com os Estados Unidos da América sobre a guerra tarifária que consome tanto os Estados Unidos da América quanto a China neste momento. A Rússia sairia prejudicada se a China fizer essa escolha, ou a China poderia comprar petróleo russo ainda mais barato. Porque ela sabe que sua força econômica por si só será suficiente para poder renegociar com os Estados Unidos da América no futuro. Nesse caso, a Rússia tem alívio temporário, mas ela ainda pode acabar sendo potencialmente abandonada pela China no futuro e, se não for abandonada, pode acabar ficando ainda mais subserviente do que já é. Existem algumas ressalvas. Como mencionamos anteriormente, o comércio de petróleo entre a China e a Rússia não vai parar completamente, já que o transporte por terra ainda é uma opção. A restrição vale só para petróleo marítimo. Além disso, como observa o Telegraph, analistas já sugerem que o corte chinês é temporário e que a Rússia e a China podem trabalhar juntas para encontrar uma alternativa. Esse seria o melhor cenário para Putin, mas mesmo que uma alternativa seja encontrada, Putin aprendeu uma lição difícil. A China pode abandonar a Rússia economicamente se houver pressão suficiente sobre Pequim. Putin precisa de Xi muito mais do que Xi precisa de Putin. E não há nada que o presidente da Rússia possa fazer para mudar esse fato. Cumpra seu dever patriótico e ajude a Rússia a vencer a Ucrânia. Essa é a mensagem propagandística que o Kremlin transmite a quem queira ouvir. Esse conceito de dever é tudo o que impede o colapso total das forças armadas russas. E é algo que a Rússia precisa manter firme para ter qualquer chance de derrotar a Ucrânia. Mas essa ideia não se sustentou exatamente. O dever foi completamente deixado de lado. O exército da Rússia está desmoronando em meio à loucura da linha de frente, à falta de equipamentos e a incidentes que sugerem que os soldados supostamente patriotas da Rússia estão se voltando uns contra os outros. E talvez a única prova necessária para confirmar isso, embora muitas outras ainda venham, é que soldados russos estão atirando em seus próprios companheiros. Esses não são incidentes isolados. Russos atirando em russos acontece com muita frequência para o conforto de Vladimir Putin. E é um problema que vai desde comandantes russos dando as ordens até soldados russos enlouquecidos perdendo a cabeça e matando todos que vêm pela frente, numa busca desesperada por uma fuga da brutalidade da guerra na Ucrânia.
Um desses incidentes aconteceu muito recentemente. A Euromaidan Press relata que um recruta russo abriu fogo contra seus companheiros enquanto servia em uma base militar, na região de Moscou. O soldado atingiu seu objetivo ao matar 2 pessoas e ferir outra. Para esse soldado em particular, escapar da base não era uma opção. Ele teria sido capturado e enfrentado a dura justiça russa. Então, ao invés de tentar fugir, ele escapou voltando a arma contra si mesmo. Um tiro depois, um terceiro russo estava morto. Este é apenas o mais recente de muitos incidentes desse tipo que tem atormentado as Forças Armadas da Rússia. Quase um ano antes, o recruta matou 2 colegas antes de se suicidar. A Newsweek relatou uma história similar em Zaporizhia, Ucrânia. Agora, um ex-prisioneiro russo na linha de frente realizou um plano bem mais elaborado. O nome dele é Maxim Fedotchenko, e ele fez de tudo para causar o maior dano possível ao seu próprio povo. A Newsweek relata que o ex-prisioneiro lançou uma granada no abrigo onde seu colega dormia. Após a explosão, ele saiu armado para atirar em quem tivesse sobrevivido. Depois ele fugiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Por que um ex-prisioneiro está na linha de frente na Ucrânia? Este vídeo mostra a loucura desse local. Foi uma política aprovada por Putin que levou Fedotchenko à Ucrânia desesperado para reforçar suas forças. Putin criou uma lei que permite aos condenados russos escolher entre cumprir pena ou lutar pela Rússia na Ucrânia. Em janeiro, o Kiev Independente informou que até 180 mil condenados russos estão agora lutando na Ucrânia, muitos dos quais teriam sido condenados por crimes violentos. Para a Rússia, faz sentido ter criminosos imprevisíveis em suas forças armadas. A história de Fedotchenko mostra por que isso não faz sentido. Se não são recrutas descontrolados ou criminosos atacando colegas, os soldados russos devem se preocupar com ordens dos próprios comandantes. Houve vários relatos de soldados russos sendo mortos por ordem das próprias pessoas que os estão liderando na batalha, muitas vezes como resultado de suposta covardia. Em abril, o Kiev Independent noticiou um desses incidentes, observando que a inteligência militar da Ucrânia havia recentemente interceptado uma ligação sugerindo que um comandante russo deixou seu temperamento falar mais alto. F. O 55º comandante diz sobre outra unidade: atirem neles. Essa é a ordem do comandante do batalhão. Atirem neles! Gritou o comandante durante a ligação. Tire conclusões sobre o que deve ter acontecido em seguida. Em julho, o Bloco Anti-Imperial das Nações, publicou um artigo ressaltando que essa ligação furiosa não foi um caso isolado. Observou que soldados russos matam companheiros feridos com tiros na cabeça ou coronhadas. A Ucrânia aparentemente viu isso de perto com imagens captadas por drones. E essas execuções de feridos parecem estar acontecendo de forma sistemática, diz Bloco Anti-Imperial das Nações. A palavra sistematicamente sugere uma coisa: isso é uma ordem que deve ter vindo do comando russo. Um vídeo mostra um russo ferido em uma trincheira, movendo braços e cabeça. Outro soldado se aproxima, examina-o e o golpeia 3 vezes na cabeça com a coronha do fuzil. Depois, passa por cima do corpo e segue. Relata Bloco Anti-Imperial das Nações. Parece que soldados russos feridos correm o risco de serem executados ou deixados para trás, em vez de receberem evacuação médica. Cumpra seu dever na Ucrânia, clama a Rússia. Para muitos soldados russos, morrer na Ucrânia pelas mãos dos próprios companheiros parece ser realidade. A Euromaidan Press afirma que casos assim não são raros nas Forças Armadas russas, principalmente entre novos recrutas. O moral dos soldados está no fundo do poço, com relatos de tropas e seus familiares sugerindo isso. Muitos chegam ao extremo do desespero devido à intimidação, privação e uma sensação constante de desesperança sobre sua situação. Muitos que estão servindo na linha de frente ou treinando para serem enviados no futuro sabem que é muito provável que morram. Os jovens recrutas russos não ignoram o que ocorre na Ucrânia. Eles veem imagens da linha de frente, aprendem com soldados que retornam e sabem o que os espera na Ucrânia, segundo a Euromaidan Press. Muitos tentam fugir, mas novas leis rígidas criminalizam até buscas online por informações tidas como extremistas, incluindo críticas à guerra. Talvez o que a Rússia esteja vivendo agora seja uma crise de moral que ela não conseguiu resolver, chegando ao seu ápice. Afinal,
não faltaram sinais de alerta. Já em julho de 2023, soldados russos capturados estavam falando sobre os horrores abjetos aos quais são submetidos ao servir seu país e os efeitos que esses horrores têm em suas psiques. Naquele mês, a CNN obteve permissão rara da Ucrânia para entrevistar prisioneiros russos. O canal entrevistou Anton, que relatou sua experiência na brutal batalha de Bakhmut. A Rússia perdeu até 30 mil soldados apenas nessa batalha, segundo a British Broadcasting Corporation. E Anton teve muita sorte de não ser um deles. Ele contou que pulavam como coelhos sob tiros e bombas por 3 dias, enquanto ele e Slava apenas tentavam sobreviver. Eles adormeceram por um tempo, mas logo um bombardeio ucraniano abriu uma cratera na entrada da trincheira. Ambos correram, desviando de crateras e corpos mutilados. Eventualmente, Anton e Slava conseguiram chegar a outra trincheira. A segurança não durou muito. Soldados ucranianos os rastreavam. 2 granadas foram lançadas na trincheira, e Anton só sobreviveu por causa da profundidade do buraco. Ficou um tempo em silêncio. Então os ucranianos voltaram. Achei que era o fim, conta Anton à CNN. Coloquei o fuzil no modo de tiro único e pensei em atirar em mim mesmo, mas não consegui. Anton era mais um dos soldados condenados da Rússia. A experiência dele na linha de frente exemplifica por que o moral dos russos está tão baixo, que muitos nas forças armadas do país estão voltando suas armas contra seus próprios companheiros. E se não contra os companheiros, acabam mirando em si mesmos. Anton não conseguiu puxar o gatilho, mas o fato de ele estar tão desesperado, a ponto de fazer isso se pudesse, diz tudo. Isso é o que se deve saber sobre o estado psicológico de um soldado russo nas batalhas brutais às quais Putin o submete. Outros soldados russos preferem se ferir para fugir dos horrores da guerra. Em setembro, o Centro de Análise de Políticas Europeias, informou sobre o aumento de soldados russos que se automutilam para fugir de seus deveres. Esses soldados também não são recrutas recém-formados forçados a lutar pela primeira vez. O SIPA afirma que a epidemia de automutilação cresce entre soldados de elite da Rússia, enquanto tentam fugir da guerra e buscar a compensação a que acham ter direito. O SIPA informou que um desses esquemas envolveu 35 altos funcionários oficiais e soldados rasos da Rússia. Coletivamente, esses soldados poderiam receber 24 milhões de dólares em pagamentos do Estado se fossem enviados de volta para casa após serem feridos em serviço. O coronel Artyom Gorodilov, um dos fraudadores, teria mandado seus soldados atirarem nele 4 vezes, instruindo-os a evitar órgãos vitais. Assim, ele poderia voltar para casa com seu dinheiro. 2 coisas ficam claras com essa história. Até mesmo os soldados de elite da Rússia estão desesperados para voltar para casa. E eles também se preocupam muito mais com dinheiro do que com qualquer senso de dever patriótico que Putin tenta incutir neles. É de se admirar que esses soldados estejam enlouquecendo na linha de frente? As histórias sobre comandantes russos ordenando a execução dos próprios soldados e o assassinato sistemático dos feridos, mencionadas anteriormente, são todos sinais de um exército mergulhado em uma cultura de brutalidade. E para mais uma prova disso, considere esta outra história insana das linhas de frente. Em 17 de outubro, o Telegraph informou que soldados russos que recusam ordens para avançar em missões suicidas na Ucrânia estão sendo algemados a árvores e deixados para morrer. O veículo relata um vídeo mostrando 4 soldados russos, abandonados sem comida ou água por seus supostos camaradas. Só podiam torcer para que os soldados ucranianos os achassem antes da fome e desidratação matarem. Aqueles soldados não estavam realmente na Ucrânia para lutar. Eram bucha de canhão enviada só para absorver balas ucranianas, e sabiam disso. Seus comandantes valorizavam tão pouco suas vidas que preferiam deixá-los morrer de forma torturante a dar-lhes chance de evitar o combate. O exército da Rússia demonstra brutalidade constante na Ucrânia, cometendo dezenas de crimes de guerra. Não deveria ser surpresa que essa mesma brutalidade seja direcionada somente a qualquer soldado russo que ouse dar até mesmo o menor passo fora da linha. As rachaduras na máquina de guerra russa já são claras, e as histórias sobre a disfunção militar do país ainda estão longe de terminar. Milhares de soldados russos morreram na Ucrânia. No entanto, muitos daqueles que sobrevivem não demonstram nenhum tipo de respeito pelos mortos. Em vez disso, como relata a Euromaidan Press, eles frequentemente saqueiam os corpos de seus companheiros mortos,
assim que surge a oportunidade. O veículo relata que soldados russos frequentemente vão ao combate com poucos suprimentos. A escassez de equipamentos atingiu níveis absurdos, afirma a Euromaidan Press. Muitos soldados russos vão para a batalha sem equipamentos básicos, como botas e coletes de proteção. Quando um soldado morre, quem fica com o equipamento? Os colegas geralmente pegam rapidamente. A Euromaidan Press compartilhou um vídeo que circula amplamente, mostrando um soldado russo tirando o capacete e colete de um colega morto. O soldado quase se alegra ao saquear, chegando a agradecer sarcasticamente ao colega morto pelo equipamento. Será que isso pode ser sinal de uma mente perturbada? Um soldado tão insensível à guerra e à brutalidade dos comandantes, que perdeu qualquer senso de valor pela vida dos colegas? Ou será que este é o caso de um soldado escondendo seu desespero por trás de uma aparência insensível? Porque sabe que seu país o enviou mal preparado para uma luta quase sem chance de sobreviver? De qualquer forma, isso não muda o fato de que soldados russos estão saqueando os corpos de seus mortos para pegar o que conseguirem, já que o próprio exército não fornece. Às vezes, o saque é planejado junto com o assassinato de camaradas, como mencionado antes no vídeo. Em abril, o Kiev Post noticiou que a organização ucraniana Quero Viver interceptou uma ligação da linha de frente. Quero Viver oferece aos soldados russos formas de se renderem aos ucranianos e registra eventos terríveis da guerra na Ucrânia. Numa ligação interceptada, um soldado russo diz ser 500 ao falar de outro soldado. Expressão militar usada quando o soldado desobedece ordens, tendo apenas uma consequência nas Forças Armadas russas. Já pegamos as coisas dele? Embora ele fosse um 200, disse outro soldado, sugerindo que achava que o soldado que desobedeceu tinha sido morto. Deve ter sido morto a tiros, afirma outro soldado em depoimento. Tão franco que expõe que a prática comum da Rússia é eliminar quem desobedece ordens. Outro soldado acrescenta que o soldado 500 está esperando para ser resgatado, levando o soldado que iniciou a conversa a comentar: ele precisa ser baleado. Ele precisa ser vigiado e baleado. Novamente, o saque impiedoso dos mortos neste incidente fica evidente. É verdade que acabou havendo confusão sobre o destino do soldado em questão. Seus companheiros já haviam roubado tudo dele antes mesmo de saberem seu destino. Quando surgiu a suspeita de que ele sobreviveu, seu suposto companheiro afirmou que ele deveria ser fuzilado. Isso é disfunção militar em um nível insano. Mas, novamente, isso não deveria ser surpresa, mesmo desconsiderando o desespero dos soldados que estão saqueando equipamentos apenas para sobreviver. A própria Rússia está dando o exemplo de que o que pertence a um pode ser tomado por outro. Em 30 de julho, a British Broadcasting Corporation publicou um artigo revelando que o Estado russo rouba o dinheiro prometido aos seus soldados. O veículo conta a história de um soldado chamado Nikita Kursa, que decidiu lutar na guerra contra a Ucrânia porque sabia que o pagamento era bom. Isso já mostra que toda a propaganda do Kremlin sobre patriotismo é uma farsa. A maioria dos soldados da Rússia está lá pelo salário. Como poderia ser diferente? Em certas regiões, os $62.500 pagos a um soldado no primeiro ano, mais valor similar em caso de ferimento, são 600% acima da média salarial nacional, segundo a British Broadcasting Corporation. Quando Kursa voltou da guerra, ficou bêbado após discutir com a esposa e pegou seu dinheiro em um saco plástico para comprar um apartamento para si. Ele tentou dirigir, mas foi parado pela polícia. Parece razoável, pois Kursa estava alcoolizado. Ao invés de prendê-lo, os policiais discutiram se deveriam forçar Kursa a suborná-los com seu saco de dinheiro. Deixa pra lá. Ele voltou da guerra agora, um policial disse. Cala a boca! O outro respondeu. Você sabe quanto dinheiro é isso? O argumento oposto foi tão convincente que Kursa entregou quase $32 mil em dinheiro à polícia. Ou seja, metade do que recebeu pela guerra na Ucrânia desapareceu. O sistema russo, que havia prometido que ele viveria como um dos elite do país quando voltasse, acabou roubando dele. Como os soldados russos roubam dos corpos de companheiros mortos. Kursa voltou ao início, lutando no exército de Putin para ganhar dinheiro, retornando à grande escassez de equipamentos na Rússia. Essas faltas agora são muito comuns. A Euromaidan Press relata que soldados russos agora estão lutando com armas e munições que datam da Segunda Guerra Mundial. A escassez vai muito além do equipamento pessoal.
Vídeo do 225º Regimento de Assalto da Ucrânia. Mostra espoletas alemãs da Segunda Guerra Mundial em depósito de munição russo capturado, diz o Outlook. O canal do YouTube The Sun compartilha um vídeo que parece comprovar essa afirmação. Nele, imagens mostram armas e munições alemãs nazistas recuperadas pela Ucrânia no campo de batalha. O Outlook diz que soldados russos desesperados invadem museus para pegar armas nazistas antigas e usar contra a Ucrânia. Espere um segundo, armas nazistas. Isso vem do exército de Putin, que já afirmou que um dos motivos para invadir a Ucrânia era o suposto aumento do fascismo no país. Os seguidores dos carrascos nazistas, com qualquer nome atual, estão condenados, declarou Putin em janeiro de 2024, dizendo que o regime em Kiev glorifica cúmplices de Hitler e a SS. No entanto, são os soldados de Putin que, segundo relatos, estão procurando armamentos da era nazista. Agora, voltando aos tipos de soldados russos que iniciaram este vídeo, cobrindo a loucura da linha de frente da Rússia. Os recrutas. Recrutas russos foram chamados para o exército. Ainda assim, eles não deveriam ter combates durante os 12 meses de serviço obrigatório. Recrutas não recebem salário, nem podem ir às zonas de combate ou sair da Rússia sem contrato. Como em outros aspectos da guerra na Ucrânia, a Rússia quebra suas próprias regras. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade ou Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, relatou um desses métodos em maio. A Rússia passou a oferecer contratos aos conscritos para servir na Ucrânia só 4 meses após o início da conscrição. Alguns se alistam voluntariamente. Outros, segundo o veículo, são coagidos a assinar, o que só alimenta o desespero que está afetando tão gravemente o moral russo. Um recruta que talvez aceitasse o serviço militar por não precisar lutar e poder voltar para casa depois. Em vez disso, enfrenta a chance de ser forçado a uma luta que não deseja. Um desses recrutas, chamado Alexandre, explicou a qualidade do treinamento que recebeu. Sobre treinamento, apenas praticamos tiro ao alvo algumas vezes. Não houve nada especial. Alexandre contou à Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, que foi enviado para Bryansk cavar trincheiras durante o serviço militar obrigatório. Quando os soldados ucranianos invadiram Kursk, Alexandre, o recruta, foi para a linha de frente. Oficiais ordenaram que ele e outros recrutas fossem para posições avançadas. Atrás deles havia outra linha de defesa formada por soldados profissionais, com equipamentos superiores. A Rússia ia usar esses recrutas como bucha de canhão. Alexandre conclui seu relato com uma história que se tornou muito familiar. Uma vez, ficamos horas sob fogo durante uma missão de reconhecimento até as forças armadas ucranianas chegarem. Não podíamos correr de volta, pois nosso pessoal atiraria por revelar a posição. Deitamos e esperamos horas. A parte mais importante dessa frase é clara. Nosso próprio pessoal atiraria em nós. Neste ponto, é claro que Alexandre provavelmente fala a verdade. Há evidências demais da Rússia fazendo exatamente isso, só neste vídeo. E isso, no fim das contas, é o que o exército russo realmente é. Antes temido como uma das forças militares mais poderosas do mundo, o exército russo se desfez completamente. Agora, são soldados que não sabem se a bala que vai matá-los virá de um soldado ucraniano ou de um dos próprios companheiros. A Rússia acabou de entrar em situação de alerta vermelho. Seu líder cada vez mais desesperado, Vladimir Putin, está em apuros. Seu país está tomado pelo pânico, suas cidades estão em chamas e sua economia está indo por água abaixo. Tudo isso graças à Ucrânia, que destrói a infraestrutura russa. Sem alternativas, o presidente russo tomou uma das decisões mais ousadas e relevantes da guerra até agora. Uma decisão que terá implicações duradouras, de um jeito ou de outro. Mas também uma decisão que mostra o quão desesperadora a situação está se tornando para o Kremlin. Em 22 de outubro, militares russos anunciaram a convocação de reservistas para defender a infraestrutura nacional. O vice-almirante Vladimir Smolensky, vice-chefe da Diretoria Principal de Organização e Mobilização do Estado-Maior-Geral da Rússia e chefe do escritório de recrutamento, anunciou a notícia em pronunciamento na televisão. Há muito a aprender com o que ele disse. O vice-almirante começou assim: para aumentar o nível de segurança da infraestrutura crítica e de outras instalações vitais para o bem-estar dos cidadãos. Foi tomada
a decisão de envolver os cidadãos mais preparados e patrióticos na execução de medidas para proteger instalações civis no interior do território russo. Isso já revela muita coisa. Isso mostra que a Rússia está muito desesperada, pois só faria esse anúncio se fosse realmente necessário. Putin e seus oficiais do Kremlin mantêm postura corajosa diante do público há muito tempo, usando seus truques habituais de mentiras e propaganda para criar uma imagem de que a guerra está indo bem, de que a Rússia está no caminho da vitória, de que a economia resistiu ao ataque das sanções ocidentais e de que as forças ucranianas estão encurraladas enquanto as tropas russas avançam a cada dia. Claro, o resto do mundo sabe a verdade, mas dentro da própria Rússia, onde grande parte da população recebe as notícias por canais de televisão estatais e jornais controlados pelo governo, é relativamente fácil para o Kremlin controlar no que as pessoas acreditam. O Kremlin faz de tudo para esconder as duras realidades do conflito, mascarando os fatos sempre que pode. Agora, no entanto, a liderança da Rússia teve que admitir abertamente que as coisas não estão saindo exatamente como planejado. Eles dizem ao público que os ataques da Ucrânia, a própria infraestrutura, estão ficando perigosos demais e que as defesas atuais não bastam para impedir os drones de Kiev. Eles precisam de mais ajuda. Com o exército ocupado nas linhas de frente da Ucrânia, recorrem aos reservistas para defender a pátria de futuros ataques ucranianos. Isso nos leva ao segundo ponto importante das palavras do vice-almirante russo. Os ataques da Ucrânia estão funcionando. Há meses, a Ucrânia vem realizando um ataque aéreo estratégico e sistemático contra as infraestruturas mais importantes do outro lado da fronteira e em várias regiões da Rússia, dando atenção especial a locais relacionados à energia e combustível. Refinarias de petróleo, tanques de armazenamento de combustível e oleodutos foram explodidos e apagados do mapa pelos ataques de precisão da Ucrânia, com explosões massivas ecoando e densas nuvens de fumaça enchendo o ar. Incêndios irromperam e se espalharam durante a noite, com grandes chamas iluminando o céu, enquanto milhares de litros de combustível queimam em questão de minutos. Isolados, ataques individuais como este podem não ter grande impacto, mas juntos fazem diferença. Seus efeitos tiveram grande impacto na economia russa e em sua máquina de guerra. Como resultado, uma grande crise de combustível está começando a se espalhar por toda a Rússia, afetando várias regiões e diversas cidades importantes, onde as pessoas estão sendo obrigadas a pagar preços exorbitantes e a enfrentar filas por horas apenas para conseguir encher o tanque de gasolina. Vários postos de combustível nas áreas afetadas reduziram o atendimento ou limitaram serviços por escassez, e alguns precisaram fechar. Os que ainda estão abertos precisam impor limites de compra e restrições para evitar agravamento da crise. A Ucrânia não dá sinais de que vai parar seus ataques, e a Rússia até agora tem feito um trabalho patético em se defender. Assim, a única opção parece ser convocar os reservistas para proteger oleodutos, fábricas e refinarias restantes. O vice-almirante Smolyansky explicou que os reservistas passarão por treinamento especial antes de vigiar locais de infraestrutura importantes. Um projeto de lei define para que os reservistas são usados, incluindo a possibilidade de enviá-los a campos de treinamento especial, para proteger infraestrutura vital, energia, transporte, refinarias de petróleo e outras infraestruturas apenas em sua região. Como explica o oficial, um novo projeto de lei está sendo preparado pelo Ministério da Defesa da Rússia. Segundo autoridades, a lei permite que reservistas protejam infraestrutura, como transportes e refinarias, em suas regiões dentro da Rússia. O Kremlin estava ansioso para mostrar que isso não era uma mobilização nacional. Os reservistas pertencem a uma categoria bem diferente dos soldados contratados que lutam na linha de frente. O vice-almirante continuou explicando esse ponto. Em particular, gostaria de destacar que é importante não confundir reservistas com soldados contratados do pessoal militar ativo. Reservistas podem conciliar o tempo na reserva com seu emprego principal, ao contrário dos soldados contratados. Reservistas não são militares e têm direitos civis. Reservistas são cidadãos que já serviram nas Forças Armadas ou órgãos de segurança e assinam um contrato voluntário para atuar na reserva. Se o que o vice-almirante diz for verdade,
Esses reservistas serão mais como membros da Guarda Nacional em tempo parcial. Eles poderão viver normalmente, trabalhar e manter contato com suas famílias durante o serviço, preservando todos os direitos civis russos, mas também terão que usar seu tempo, energia e experiência militar para defender locais valiosos de ataques ucranianos. O vice-almirante então reforçou esse ponto, afirmando especificamente que a nova lei de recrutamento não deve ser vista como qualquer tipo de mobilização e que mobilização nem sequer está sendo discutida neste momento. O projeto de lei, desenvolvido por iniciativa do Ministério da Defesa da Rússia, não afeta todos os cidadãos e não facilita o recrutamento deles para o serviço militar em zonas de operação militar especial ou para o envio fora do país. Não há conversa sobre mobilização. Se a história nos ensinou algo, é que não se pode confiar nas palavras dos funcionários do Kremlin. Eles dominam a mentira e a propaganda, com o histórico de dizer uma coisa e fazer outra. Assim, é possível que, apesar das alegações do vice-almirante, isso seja parte de uma estratégia maior. Isso pode se tornar uma grande mobilização. Dos cerca de 2 milhões de reservistas russos, todos firmaram contratos, mas geralmente não precisam servir. E mesmo assim, o vice-almirante afirmou que esses reservistas só serão chamados para defender seus territórios, sem serem enviados a operações militares especiais. Zonas como Donetsk, Lugansk e outras regiões ocupadas da Ucrânia, declarações oficiais garantiram que não serão enviados para essas áreas nem para fora da Rússia. No entanto, dada a flexibilidade de Moscou com suas próprias regras no passado, permanecem dúvidas sobre se essa política pode mudar silenciosamente no futuro. No final das contas, enviando alguns ou até mesmo todos esses chamados reservistas diretamente para os territórios da linha de frente. Há algumas evidências que apoiam essa possibilidade. Primeiramente, não seria a primeira vez que a Rússia mentiu descaradamente sobre suas verdadeiras intenções. Na verdade, como mencionado anteriormente, o regime de Putin tornou-se habituado a dizer uma coisa e fazer o oposto. E a história recente está cheia de exemplos disso. Em diversas ocasiões, ao falar com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Putin teria mostrado vontade de encerrar a guerra e discutido abertamente negociar um cessar-fogo ou acordo de paz. Só para atacar a Ucrânia com drones e mísseis em números recordes logo depois. Antes da guerra, autoridades do Kremlin afirmaram várias vezes que ela não ocorreria, que o resto do mundo mentia e espalhava medo, e que a Rússia não planejava enviar tropas para Donbass. Vladimir Tizov, ex-embaixador russo na União Europeia, afirmou em janeiro de 2022, poucos dias antes da invasão, que a Rússia não planejava invadir a Ucrânia ou outro país. É um blefe criado não na Rússia, mas nesses países que agora estão espalhando essa mensagem histérica pela Europa e pelo mundo. O fato de a Rússia chamar a guerra de operação militar especial é mais uma página do mesmo manual. É usar a linguagem como arma, escolhendo palavras para introduzir ideias suavemente e só revelar a verdade feia depois. Muito tempo depois, o mesmo cenário pode estar se repetindo mais uma vez. O Kremlin poderia sugerir que reservistas se voluntariem para defender suas regiões. 1 ou 2 meses depois, poderia anunciar que alguns desses reservistas já estão indo para a linha de frente. Outra evidência que apoia essa possibilidade é o vice-almirante estar tão ansioso em enfatizar que não foi uma mobilização. No discurso, ele destacou várias vezes que reservistas eram distintos dos soldados contratados, que eles estavam lá puramente de forma voluntária e que tinham assinado contratos para servir ao seu país. Ele parecia desesperado para transmitir a mensagem de que tudo isso era justo e razoável, que ninguém estava sendo forçado a servir e que aqueles envolvidos seriam designados apenas para locais dentro da Federação Russa e em nenhum outro lugar. Claro, ele pode ter sido perfeitamente honesto e direto no que disse. Geralmente, quando alguém, especialmente um funcionário do Kremlin, repete e enfatiza as mesmas ideias várias vezes, é porque tem algo a esconder. Eles querem mostrar apenas um lado da história para evitar que as pessoas questionem ou duvidem. Isso pode ser o que está acontecendo aqui. Não há como saber ao certo por enquanto.
Está claro que o vice-almirante tinha ordens rígidas para destacar pontos e antecipar preocupações do público. Só o tempo dirá por que o Kremlin quis tanto moldar seu anúncio dessa forma. Mas muitos analistas não se surpreenderão se esses reservistas aparecerem em ataques a Pokros ou outros pontos da linha de frente em breve. Além disso, não se esqueça de que, aos olhos de Vladimir Putin, toda a Ucrânia pertence à Rússia e, tecnicamente, deveria ser classificada como parte da Federação Russa. Foi exatamente isso que Vladimir Putin disse no início deste ano, ao falar para os participantes do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em 20 de junho. Eu já disse muitas vezes que considero os povos russo e ucraniano como um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Temos uma regra antiga: onde um soldado russo pisa, é nosso. Então, o novo projeto de lei supostamente afirma que os reservistas só serão enviados para locais dentro da Rússia. Mas Putin também afirma que toda a Ucrânia é parte da Rússia. Assim, fica claro como o plano de reservistas pode ser distorcido e se tornar uma mobilização em grande escala. E o terceiro motivo para apoiar isso pode ser resumido em uma única palavra: dinheiro. Não há dúvida sobre isso. A economia russa está despencando. O país conseguiu amortecer parcialmente o impacto das sanções ocidentais e o enorme custo de financiar a guerra. Nos primeiros anos, graças a muito planejamento, preparação e decisões relativamente inteligentes por parte do Kremlin, como a criação de uma forte reserva financeira, fortalecendo relações comerciais com Índia e China e reduzindo a dependência russa de importações e tecnologias ocidentais. No entanto, a inflação e as taxas de juros extremamente altas continuaram a pesar bastante sobre a economia. Com o conflito perto de completar 4 anos, a Rússia sente intensamente a pressão. As sanções lentamente, mas com certeza, tiveram um impacto, isolando os bancos, empresas e elites da Rússia de viagens, comércio e intercâmbio internacionais. O valor do rublo russo se tornou instável. A inflação e as taxas de juros estão nas alturas. A recessão é quase inevitável. E os ataques eficazes da Ucrânia a locais de combustível e infraestrutura de petróleo multiplicaram e ampliaram os problemas financeiros do Kremlin em tempo recorde. Em resposta, a Rússia está finalmente tentando encontrar maneiras de cortar custos onde puder. Ela se recusa a parar a guerra. E, de certa forma, nem pode, pois grande parte do seu dinheiro está presa ao complexo militar industrial. Mas parece interessada em cortar algumas de suas áreas de gasto mais excessivas, e o recrutamento provavelmente se encaixa nessa categoria. Mesmo após baixas colossais, estimativas apontam que as perdas totais da Rússia podem já passar de 14 milhões, com quase 500 mil de soldados mortos. O Kremlin continua recrutando fortemente, trazendo dezenas de milhares de novos soldados para suas fileiras a cada mês. Mas está tendo que recorrer a medidas cada vez mais desesperadas e caras para manter esses números, oferecendo enormes incentivos em dinheiro para atrair cidadãos a se alistarem. Relatório da Representação Econômica. Rússia, divulgado no início do ano, apontou o gasto de pouco mais de 2 trilhões de rublos pelo país. Dólares americanos, 246 bilhões em mão de obra. No primeiro semestre de 2025, incluiu 400 bilhões de rublos em bônus para novos recrutas, 860 bilhões em salários para soldados na Ucrânia e mais de 750 bilhões em compensação às famílias de mortos e feridos. Se as taxas se mantiverem até o fim de 2025, a Rússia gastará mais de 4 trilhões de rublos, cerca de 50 bilhões de dólares, apenas para recrutar tropas, pagar salários e compensar familiares dos soldados. Isso representa 2% do produto interno bruto russo e quase 10% do orçamento federal anual. É uma quantia extraordinária de dinheiro. Com relatos de que a Rússia gasta 2 bilhões de rublos ou 24 milhões de dólares diários apenas em bônus para novos soldados, fica claro que esse sistema é insustentável. Assim, ao invés de continuar gastando quantias extravagantes de dinheiro para colocar novos soldados no campo de batalha, com muitos deles provavelmente sendo mortos ou feridos antes mesmo de terem qualquer chance de causar algum tipo de impacto, os líderes da Rússia
podem sentir que é muito mais econômico fazer bom uso de suas grandes quantidades de reservistas. Tudo o que eles precisam fazer é encontrar algum tipo de brecha legal que lhes dê o poder de enviar reservistas para a Ucrânia. E essa nova proposta de lei pode fazer exatamente isso, de acordo com analistas do Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos da América, o Instituto de Estudos de Guerra, que recentemente compartilhou uma análise detalhada das últimas ações legislativas do Kremlin, intitulada Alerta. O Kremlin está se preparando para mobilizar reservistas de forma contínua para lutar na Ucrânia pela primeira vez. O Instituto de Estudos de Guerra relata que os sistemas de recrutamento da Rússia estão enfraquecendo e se tornando caros demais para o Kremlin manter. O principal método russo de gerar mão de obra, com incentivos financeiros e aumento de preços, deve perder força e ter retornos decrescentes a partir de outubro de 2025. Os escritórios de recrutamento militar russos não conseguem aumentar as taxas de recrutamento, mesmo com pagamentos maiores, tática que funcionou em 2023 e 2024. O método do Kremlin para atrair voluntários já enfrentava dificuldades financeiras no início de 2025. Como resultado, o Instituto afirma que a Rússia vem acumulando sua reserva estratégica há algum tempo. Uma fonte interna russa, conhecida por relatos precisos sobre o comando militar, afirmou em 21 de setembro que cerca de 292 mil pessoas assinaram contratos com o Ministério da Defesa russo, e alguns desses recrutas estão indo para a reserva estratégica. A emenda adotada em 13 de outubro pode criar um mecanismo legal para ativar elementos da reserva. O Instituto de Estudos de Guerra continua compartilhando sua opinião de que o Kremlin provavelmente usará essa nova emenda à lei para enviar reservistas ativos ao combate de forma mais rápida do que era possível antes. Antes, isso exigia declaração formal de guerra ou ordem de mobilização. Acrescenta que esse método pode permitir à Rússia gerar forças de forma mais barata, economizando com bônus de assinatura e custos de recrutamento, o que pode aliviar a economia cambaleante do país. Ao mesmo tempo, o Instituto de Estudos de Guerra observa que essa abordagem pode facilmente sair pela culatra para Putin, especialmente se grande parte do público russo perceber as mentiras e entender isso. Reservistas são enviados à força para a Ucrânia contra a vontade. O Kremlin deve investir para convencer os russos de que os reservistas na Ucrânia foram voluntários. O serviço militar obrigatório segue pouco atraente e controverso, e Putin pode enfrentar riscos políticos internos ainda maiores se o Kremlin não conseguir convencer o povo russo de que os reservistas mobilizados mortos na Ucrânia foram para lá de forma voluntária. O Kremlin assume grande risco com essa decisão, mesmo planejando usar reservistas só na defesa de territórios russos. Por enquanto, é um plano que pode se mostrar inútil, já que a Ucrânia já demonstrou habilidade em superar defesas russas com drones e mísseis. Vai seguir atacando a infraestrutura de petróleo do Kremlin, centros de transporte e outros locais importantes nas próximas semanas e meses. Mais tropas russas nesses locais não bastarão para salvá-los. Na verdade, isso só levará a mais baixas evitáveis e a perdas ainda maiores para o país. Se, no entanto, a Rússia tiver planos maiores e pretender enviar essas tropas de reserva até a Ucrânia, ela pode ter que lidar com um público cada vez mais irritado e indignado. Muitos já cansados da guerra e ansiosos pelo fim. Veja neste vídeo como o ressentimento, a dissidência e até a rebelião surgem em várias regiões russas, mostrando a reação dos povos indígenas da Rússia contra Moscou, de mais de uma maneira. Para entender melhor o que ocorre no Kremlin, assista a este vídeo que mostra como a paranoia de Putin provocou uma purga inédita de funcionários russos e colocou o presidente na situação mais delicada de sua carreira. E por fim, inscreva-se também no nosso canal e ative as notificações para ser um dos primeiros a saber sobre as últimas e maiores notícias e acontecimentos das linhas de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos importantes ao redor do mundo.